Vamos que vamos, galera. Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje o assunto é Quem Pensa Enriquece. Exatamente. Vamos falar sobre esse livro do Napoleão Hill, um livro que, segundo meu queridíssimo Vilmar, que é a minha fonte aqui, esse livro foi baseado no outro livro do Napoleão Hill chamado A Lei do Triunfo. É isso? A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Bom, no livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão ensina a usar a mente como uma das ferramentas mais poderosas para você enriquecer. Para falar sobre esse livro tão incrível, eu convoco a nossa banca hoje, convoco o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, nosso careca brilhante. Salve, salve, pessoal. Seguinte, hoje nem vai ser tanta tijolada. Se fosse a Lei do Triunfo, seria uma grande tijolada. Mas descobrimos, então, que o porquê que o 13 é o número do azar. Não vou dar spoiler, nós vamos falar isso ao longo da nossa jornada de hoje. Só para quem leu, né? Só para quem E leu. também convoco para participar aqui da nossa banca sobre esse livro tão incrível do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Eu convoco o nosso queridíssimo Brunovski, o nosso cara, o garoto que edita e que organiza todas as publicações do podcast e do nosso canal do YouTube, o nosso querido Brunovski. Cola na área aí, Bruno. Fala, galera, beleza? Brunovski, aqui na área, parece até um nome meio russo, né? Russo? Russo. Bruno Machado, né? O nosso querido Brunovski. Isso aí. Então, vamos falar aí sobre esse livro. Eu só vou ficar dando pitaco, porque eu não li. Então, só vou ficar dando a minha própria opinião a respeito do que o pessoal for falar. E é isso aí, cara. Aqui nós somos autênticos, somos verdadeiros, né? Bruno não leu o livro, mas, porém, em todas as outras reuniões, em todos os eventos que nós usamos muito do que esse livro nos ensina, ele sempre está presente. E esse livro, para gravar esse podcast, eu reli ele. Principalmente fui relendo as anotações e as coisas todas, tal como eu sei que o Vilmar também, porque nós já tínhamos lido esse livro ao longo do ano e ao longo de outros momentos na vida. Bom, mas quem é Napoleão Hill? Para quem está nos escutando, né? Napoleão Hill foi um dos maiores escritores, um dos maiores pesquisadores sobre a fórmula do sucesso. Ou seja, ele dedicou a vida dele a ligar pontos em comuns em pessoas que obtiveram sucesso nas mais diversas áreas. Napoleão Hill entrevistou mais de 300 milionários, mais de 300 pessoas bem-sucedidas ao longo da sua carreira, com o objetivo de linkar os pontos em comum que as pessoas de sucesso tinham. E hoje, muitos dos livros que nós temos acesso sobre sucesso, alta performance, empreendedorismo, marketing, têm como base os livros do Napoleão Hill. Napoleão Hill, muito interessante, ele foi consultor de 2 presidentes da Casa Branca, ou seja, 2 períodos na Casa Branca, ele foi consultor. E, além disso, os livros que ele já escreveu já venderam mais de 120 milhões de cópias. Um dos livros nós já comentamos aqui, Mais Esperto que o Diabo. Outro livro, Atitude Mental Positiva. O Manuscrito Original, A Escada para o Triunfo, esse que o Vilmar comentou. E, claro, o livro de hoje, que nós iremos falar. Então, Napoleão Hill, podemos dizer que o maior pesquisador sobre sucesso da história e o que acabou dando origem a vários outros livros e pessoas que acabaram também pesquisando pontos em comum entre pessoas muito bem-sucedidas. Por isso nós escolhemos esse livro para fechar o ano. Nós estamos gravando esse podcast no final de 2021, para quem não depende da época que está escutando. E é uma super leitura para fechar o ano e para começar o ano, para você mudar o seu modelo mental, a sua atitude mental sobre riqueza. E nesse caso, especificamente, o livro fala sobre riqueza financeira. Claro, também tem a ver com riqueza emocional e mental, mas principalmente riqueza financeira. Esse livro ele foi escrito antes ou depois do Mais Esperto que o Diabo? Antes. Foi antes. Ah, tá.
Esse livro foi escrito em 1937, e o que é legal é que cada coisa que ele fala ali, depois o que o Malakini falou, outras pessoas se basearam nesses livros para fazer a pesquisa, mas não só, as pessoas foram pesquisar cientificamente. Por exemplo, aquele livro que a gente também já trouxe aqui, o Mindset, foi pesquisado coisas que o próprio Napoleão Hill já trazia aqui né, há quantos anos. E ele foi descobrindo isso. Ele traz, já no início do livro, ele fala que os cientistas na época, os psicólogos na época já falavam que pensamento é matéria, né? Pensamento é material, como é que é palpável. E tá, pensamento é palpável, pensamento é matéria. E aí, o que você faz com isso, né? Como é que você pensa hoje? E os resultados que você tem. Por isso que o Malakini falou, Sim. é um livro que traz realmente o estudo sobre riqueza, e se você não tem a riqueza, é porque faltam essas 13 dicas que ele traz. Por isso que eu falei que o 13 é o número do azar ou da sorte, né? Para quem segue esses preceitos dele aqui. Esses 13 passos, né? Os 13 passos, é fantástico. Interessante porque tem um capítulo no livro que chama-se Pensamentos são Coisas. São coisas, exato. E é incrível, porque se você parar, é óbvio, né? É óbvio, mas óbvio porque hoje a gente já leu 1 milhão de livros sobre isso e várias pessoas ensinando cursos, palestras e tudo mais. A gente foi convencido. Mas tudo que você possui hoje, antes passou pela sua mente. Então, pensamentos são coisas. E tem uma parte muito legal nesse capítulo que ele diz o seguinte: anos de experiência com os homens me ensinaram que, quando um homem realmente deseja alguma coisa tão profundamente que se dispõe a apostar todo o seu futuro em uma única jogada, ele com certeza alcança a vitória. Isso nas palavras do próprio Napoleão Hill. Então é interessante perceber o seguinte: quando você pensa em algo, quando você deseja algo, você tem que diferenciar se aquilo é um sonho ou se você realmente quer e vai fazer aquilo. Uma das coisas que eu me identifiquei muito na leitura desse capítulo é que nós, seres humanos, somos como macacos. Queremos ficar pulando de galho em galho. Agora eu quero isso. Passa alguns meses, não, agora eu quero essa outra coisa. Nem conquistou aquela anterior, já mudou. Eu quero esse carro. Não, agora eu quero esse outro. Eu quero morar na praia. Não, agora eu quero morar em Lisboa. Não, agora eu quero morar em Barcelona. A pessoa está sempre mudando. E ela está mudando porque a moda muda, ela está mudando porque as pessoas com que ela se relaciona mudam e ela muda. Então, essa sacada de você, primeiro, cara, o que você quer? Pai, o que você quer? Quanto você quer ganhar? Onde você quer morar? Nós temos dificuldade de nos projetarmos, né? Como é que eu quero estar daqui 5 anos? Como é que eu quero estar fisicamente, financeiramente? Com quem eu quero estar? Quando? Então você começa a entender que sim, seus pensamentos são muito importantes e você tem que aprender a pensar nas coisas certas. É curioso que ele traz essa ideia, né, de escrever alguma coisa que ele chama sumário ou dossiê, e que nada mais é do que um manifesto da sua vida, né, colocando as suas metas e tal. E quando eu reli essa parte, né, graças a esse livro, A Lei do Triunfo e tantos outros, Napoleão Hill, eu já sempre tive um manifesto do que eu queria na vida, tal. Até que eu fiz o curso com Malakini, Upgrade Yourself, e no curso ele falou, agora você tem que escrever um manifesto de acordo com a sua realidade de hoje, o que você quer de futuro, né? Talvez o que você queria lá atrás já não seja mais, você já conquistou, já não é mais nenhum desafio, tal. Aí eu reescrevi aquele manifesto, e dentre os itens, eu falei, poxa, eu quero ter a minha escola em maio de 2020. Era 2017, 2018. E aí eu falei assim, 2018. Aí eu falei assim, pô, quero ter em 2020. Até que nem é tanto tempo, né? 31 de maio de 2020, minha escola estava aprovada.
Então, O... pensamentos são coisas, é É verdade. isso aí. E tem uma coisa muito legal sobre isso, porque nas nossas aulas e nos nossos cursos e tudo, e em vários podcasts que nós já gravamos, em entrevistas, tudo, nós comentamos isso, que você tem que aprender a mentalizar aquilo que você quer, a visualizar e a mentalizar aquilo que você quer. E aí nós ensinamos algo muito legal. Visualize e mentalize com riqueza de detalhes. Visualize e mentalize somente aspectos positivos, porque a sua mente é muito forte. Então, quando você desejar algo, deseje, construa na sua mente o cenário todo, detalhado, e pense somente nos aspectos positivos. E lembre-se, você vai mentalizar, vai mentalizar, vai mentalizar, e o seu cérebro, ele vai começar a fazer o quê? Bom, se essa pessoa está pensando isso, ela está interessada nisso, o seu cérebro, ele vai ficar mais ligado, mais antenado para enxergar as oportunidades para te auxiliar a chegar lá. E aí entra um pensamento de Sêneca aqui, né? Que o Sêneca dizia assim, que sorte nada mais é do que quando uma oportunidade encontra alguém preparado. Exatamente. Por isso que eu falo que eu acredito em sorte. E a galera, não, sorte não existe. Eles não sabem nada, não leem os livros. Porque de nada adianta a oportunidade chegar e você não está antenado para ela e ela passar na sua frente, porque acontece isso todos os dias, as oportunidades estão aí todos os dias. E também de pouco adianta a oportunidade chegar e você não está preparado para ela. Então você sempre tem que estar se preparando. Então você está mentalizando. Então é muito, muito interessante esse capítulo que diz pensamentos são coisas. E uma coisa que você fala da preparação me lembrou de um encontro que o professor Fabiano Gomes fez na semana passada, numa das lufadas, né? E ele estava falando uma coisa interessante de... Tá, você tem a sua mentalização, você tem lá seu manifesto, você falou tudo que você queria ter para você atingir o que você chama, o que você considera de sucesso. E se eu pegar tudo isso e te entregar hoje no colo, tudo pronto, de mão beijada, se você sonha em ganhar na loteria e eu te entrego, sei lá, quantos milhões eu te dou hoje, agora, você está preparado realmente? O que você vai fazer com isso? Ou você vai perder isso simplesmente? Eu achei muito legal essa... Super, super. E tem uma questão do livro que é assim, ele conta algo, tem um capítulo, e aí ele conta vários exemplos de empresários, de empreendedores, de inventores que usaram, ou seja, ele contextualiza por meio de exemplos reais que aquilo que ele está falando é verdade. Ou seja, olha, se você agir assim, 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 você vai ter um resultado positivo. E aí ele conta casos, cita Caso a lá caso. Thomas Edison, cita o cara que inventou o chiclete Adams, ele cita vários exemplos ao longo do livro, Henry Ford e tudo mais. Olha, essas pessoas agiam assim. Por quê? Porque a pesquisa do Napoleão Hill, a vida do Napoleão Hill foi o quê? Pesquisar pessoas de sucesso e traçar pontos em comum. Por quê? Porque o sucesso, ele queria provar que o sucesso é uma fórmula, que você pode replicá-la. E um desses personagens que ele traz já no primeiro capítulo é o Barnes, né? Que acaba se tornando sócio de Edison. E Barnes era um quebrado, era uma pessoa que não tinha resultado, mas ele tinha a obstinação, ele tinha o desejo latente de realmente pagar o preço para ser um parceiro de negócio do Edison, para ser não sócio literalmente, mas um parceiro. Imagina que quando Napoleão Hill entrevista Barnes, o Barnes já era mega milionário, multimilionário. E o Barnes começou, ele não tinha um tostão furado, até que ele conseguiu juntar uma passagem de trem para encontrar Edison. E quando o Edison viu o camarada, falou assim, se fosse para escolher o cara que fosse ser meu parceiro pela roupa, pelo primeiro aspecto, eu não teria contratado, não teria sido o Barnes, né? Teria sido qualquer outra pessoa. Mas o olhar dele me dizia alguma coisa, que tinha uma obstinação ali,
E foi o que aconteceu. Aquele gravador de Edison, né, o primeiro gravador, que era a máquina de digitar, né? O cara, ninguém sabia como é que aquilo poderia ser comercializado, ou a utilidade daquilo. Foi Barnes que teve a sacada e ficou rico vendendo esse equipamento de Edison. Interessante. E nós, antes da reunião, estava comentando aqui com o Bruno, com o Vilmar, sobre que as pessoas desistem um pouquinho antes de alcançar o resultado. E dentro desse livro, Quem Pensa Enriquece, o Napoleão Hill traz algo muito incrível, tão legal que eu separei e sublinhei aqui para citar. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, abre aspas então, né? Palavras do Napoleão Hill. Antes do sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando sobrevém a derrota, a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir. É exatamente o que a maioria das pessoas faz. Ponto. Fecha aspas. E depois ele comenta que mais de 500 pessoas muito bem-sucedidas que ele entrevistou e que ele conheceu alcançaram o sucesso um passo após sobreviver ao fracasso ou a uma derrota temporária. Então, é incrível. E nós já falamos sobre isso no outro livro do Napoleão Hill, que é O Mais Esperto que o Diabo, que o Napoleão Hill traz um pensamento que é: todo fracasso traz consigo, ou toda derrota traz consigo uma semente equivalente de poder, ou seja, de oportunidades equivalentes. Depende de como a pessoa vai semear aquilo, né? Foi o caso do mineiro, né, que ele traz no livro. Eu não lembro o nome do mineiro. O camarada que, com a febre do ouro, ele resolveu garimpar o ouro, achou um filão de ouro e começou a ficar. Ele tirou um caminhão, né, de uma carreta de ouro dali. Ele falou: pô, agora com isso eu pago as minhas dívidas, sobra um pouco de dinheiro e vamos continuar minerando. Mais uns 3 caminhões, estão milionários. Caminhões de ouro, imagina, na época, né? Na época a pessoa com centavo conseguia comer, né? Ele dizia, a hora que ele continua trabalhando e não acha mais ouro, chega num ponto que ele desistiu. E aí ele vendeu tudo aqueles maquinários para o ferro velho. Quando ele vende para o ferro velho, o cara do ferro velho falou: o que eu vou fazer com esse maquinário? Eu vou voltar lá na mina dele e vou ver o que rola. Aí o cara contratou um geólogo, uma pessoa que conhecia. O anterior não conhecia a falha que o filão geralmente ele é interrompido, né? E mais algumas picaretadas ali, o negócio apareceu o ouro que o deixou aquele dono do ferro velho multimilionário. Obviamente, ele entrevistou esse cara, não o dono do ferro velho, o primeiro, porque o cara também já estava rico. Ele aprendeu, justamente por conta do que o Malachini falou, ele aprendeu com fracasso a não desistir. E no próximo empreendimento ele ficou milionário, mas ele ficou com essa pulga atrás da orelha por conta da mina lá, que ele não insistiu um pouquinho mais. Que ele desistiu, né? Que ele desistiu. Depois, esse cara que desistiu da mina, ele acabou se tornando um dos maiores vendedores de seguros e de ações que os Estados Unidos já conheceu. É isso aí. Por quê? Porque aí ele com aquela derrota, ele percebeu o quê? Que ele desistiu. Quando ele recebeu o primeiro não, ou seja, a primeira dificuldade da mina, ele desistiu. E aí, então, ele aplicou isso na venda de ações. Toda vez que alguém dizia que não estava interessado, ele falava: não, a mina está logo ali, eu não vou aceitar esse não. E ele acabou se tornando ele ficou muito mais rico do que ainda com a mina. Olha que interessante. Ou seja, uma pessoa comum entraria em depressão. Se suicidaria, se mataria. Por quê? Porque vendeu a mina. Porque parou de cavar na hora errada. E ele não, ele olhou aquilo e falou: bom, vou aprender, nunca mais vou aceitar um não, nunca mais vou desistir tão fácil das coisas. Essa história é incrível. Tem uma outra história que não tem a ver com isso sobre mina, que eu lembrei que são paradigmas, né? Na corrida pelo ouro, surgiu uma das marcas mais famosas, que talvez um de nós três esteja usando, a Levi. Né? A Levi's aqui no Brasil a gente chama de Levi's, né? A Levi. Surgiu como? As pessoas estavam na luta pelo ouro. Então algumas pessoas tinham o paradigma do quê? De procurar ouro. Outras pessoas falaram: bom,
se eles precisam procurar ouro, eu vou vender as ferramentas que eles vão precisar para achar ouro. E ficaram ricas, vendendo pás, peneiras, mangueiras, sacolas. E um outro cara era um alfaiate, e falou, ele ficava remendando as roupas dos mineiros, porque rasgavam muito. E aí ele, não lembro exatamente como aconteceu, mas ele descobriu um tecido, que era o jeans, Era a que era lona muito, das carruagens. que era a lona das carruagens, que ele usava uns pedaços dessa lona para fazer as emendas nas roupas, nos joelhos e nas partes que mais rasgavam, e ele decidiu fazer uma calça com aquela lona para os mineiros. Então, você veja, em vez do paradigma de procurar ouro, que às vezes a gente fica preso num único paradigma, ele vendia a roupa que os mineiros usavam para procurar ouro. E hoje é uma das marcas de jeans mais famosas do mundo. A Levi's saiu dali. Então, essas histórias são muito legais para a gente perceber que, novamente, Sêneca, né? Adiantava essa oportunidade de cair no colo de alguém que não mexia com alfaiataria, que não estava preparado? Não. Então, quando uma oportunidade encontra alguém que está preparado, a gente chama isso de sorte. É bem isso. Bom, vamos seguir aí. Queria levar um ponto ali sobre derrota, né, e sucesso, essas coisas. Uma vez também estava aqui em casa, sobre uns tempos atrás, quando estava numa outra profissão ainda, estava muita coisa dando errado e tal. E daí me veio um exemplo assim na cabeça, refletindo sobre tudo que acontecia, alguns vídeos que eu assisti, me veio um exemplo na cabeça, foi muito interessante, que essa questão da derrota em direção ao sucesso, de fracasso e sucesso, é como se a gente tivesse pulado numa cama elástica. E quando você pula nessa cama elástica, quanto mais fundo você vai, mais alto é um impulso. Então, se você está entrando num processo muito grande de derrota, vai fundo, que quando se você suportar, o impulso vai ser muito maior para cima. Só tem que cuidar para esse tecido não furar, né? Mas se aguentar firme, você vai ser impulsionado muito alto. Tem um ensinamento, Bruno, achei muito legal. Essa sua foi uma sacada sua, né? Um insight ali, uma percepção. Isso. De vivência pura. Tem um ensinamento de uma filosofia oriunda da Índia, em que, numa das escrituras, eles colocam o seguinte: o chão serve única e exclusivamente para você usar como apoio para se levantar. Ou seja, toda vez que você cair, você, em vez de ficar no chão, você usa o chão para se levantar. É isso. Porém, no livro ele ensina várias técnicas para isso acontecer. E uma delas é, se você caiu, se você está lá no fundo, e você não tem um para que levantar, um porquê levantar, um propósito para levantar, talvez você não levante. Ou talvez você leve muito tempo para levantar. E esse muito tempo pode trazer uma doença emocional, uma doença física, doença econômica, né? Você pode ir à falência e ficar lá tanto tempo que não dê para se recuperar. Então, se você, ele coloca aqui no livro, né? Para colocar de maneira mais simples e clara, ele diz o seguinte, que você tem que saber o que quer e tem que ter fé. Não fé no sentido religioso, fé no sentido de, cara, vai dar certo. Tem um outro livro que não tem a ver com esse, que chama-se Originais. E nesse livro, o autor, ele estuda por que existem pessoas que têm mais ideias disruptivas e outros que não. E ele coloca que os originais têm vários pontos em comum, mas uma das coisas é que a pessoa tem fé na ideia dela. Ela não desiste da ideia dela, ela persiste. Por mais que ninguém da equipe acredite, ou por mais que o banco não libere a grana para investir, ou que o sócio pule fora, o cara não desiste, ele tem fé na ideia. E aí as coisas acontecem. Então, esse é um grande diferencial. Tem assim, não tem nada por acaso, né? E ele traz esses 13 passos aí para você ter sucesso, e ele traz 31 modos de falhar. 31 invertido, 13, né? Por isso que eu digo que não tem nada por acaso. O Vilmar e a matemática... cabalística aqui, né? Mística. Muito de cabala. E aí ele fala assim, a pessoa, eu não tenho jeito para coisa, né? Eu tenho uma carga hereditária desfavorável. É a primeira desculpa que a pessoa vai dar.
Falta de propósito, como o Malachini falou, bem definido, também é um jeito de você falhar, né? Falta de ambição por um objetivo, instrução insuficiente, falta de autodisciplina, tudo isso que a gente vem trazendo em cada podcast, cada conteúdo que a gente comenta aqui. E tem uma outra coisa que ele fala e que a gente ensina, quando você tem aqui má saúde, a gente ensina o oposto, né? Como você obter saúde. E dentre esses itens, ele fala assim, abusar de comidas prejudiciais à saúde, hábitos de raciocínio errado, dar expressão a negativismo, práticas indevidas ou exageradas do sexo, falta de exercício físico certo e quantidade inadequada de ar fresco devido à respiração falha. A gente ensina como a pessoa pode respirar e como a respiração pode mudar a qualidade de vida, o bem-estar da pessoa. E segue, são 31 itens, né? E só nesse sexto ele fala da má saúde. E achei muito legal. Fala do quê? E tem um capítulo... Da má saúde. Uma péssima saúde. Ah, tá. Falta de saúde. Falta de saúde é um dos itens para o fracasso. Entendi. Cara, e tem uma coisa muito interessante que se você realmente pegar essa lista dos 31 itens, e nesse final de ano, ou no início do ano, ou em qualquer momento da vida que você esteja, você sentar com essa lista e falar assim, cara, friamente, eu vou responder isso aqui friamente, eu vou colocar uma nota de 0 a 10 para cada um desses itens, fazendo uma autoavaliação. Talvez você não durma. Faça bem cedinho, para você ter o dia todo para reverter alguma situação. Não faça. E muitas vezes você vai descobrir que o ser humano, ele é muito, muito, muito hábil na auto-mentira. Auto-boicotagem, né? Por isso que em muitos tipos de treinamento ou muitos tipos de mentoria, a pessoa ela responde um questionário e depois ela passa esse mesmo questionário para as pessoas mais próximas. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada a mentir para si mesmo que ela não vê que ela tem um hábito X ou que ela não é daquele jeito, ela se enxerga tanto de uma maneira melhor do que ela realmente é. Nós fazemos isso, né? Ainda bem, porque senão também íamos viver deprimidos, né? Eu sou um cara assim, eu tenho excesso de otimismo em tudo. Deve ser uma proteção, né? Genética, uma proteção intuicional, instintiva, porque está gravado no Então DNA. fica essa dica de você pegar essa parte do livro, mesmo que você não leia o livro inteiro, dá um Google aí, dá um jeito, essas 31 dicas para o fracasso e dá uma nota, veja lá se você está no caminho do fracasso ou do sucesso, porque se você estiver fazendo o oposto, né? E tem no capítulo 3, eu gosto muito, porque o capítulo 3, ele traz algo que talvez tenha sido, a humanidade tenha, devido à nossa cultura de pecado, de não pode cobiçar, não pode desejar, não pode, sabe, talvez tenha atrapalhado muito, talvez muitas pessoas não tenham sucesso, não sejam ricas devido a isso. Esse capítulo é o capítulo chamado Desejo, e o Napoleão Hill coloca o seguinte: o ponto de partida para toda realização é o desejo. Com certeza. O desejo. E aí ele coloca embaixo, o primeiro passo rumo à riqueza é o desejo. E aí ele cita alguns casos aqui contando histórias de pessoas que desejavam tão profundamente um objetivo, um sonho que alcançaram, né? Conta a história que o Vilmar citou do Barnes e tudo mais. Mas esse capítulo do desejo, ele também tem uma parte que eu gosto muito, que ele diz assim: não se permita recuar. E não que você não tenha que dar um passo para trás para ficar mais forte, trabalhar alguma falha, não é isso. Pegar embalo. Mas é assim, não se permita recuar no sentido de desistir daquele desejo, daquela meta, daquele objetivo. Tanto que aí entra aquela história de que eu gravei um vídeo esses dias e publiquei no Insta e nas outras redes sociais, acho que no TikTok e tudo mais,
falando, você sabe o que é queime os navios? E aí, nesse caso, ele conta essa história do queime os navios, que a história rapidamente é a seguinte: um super general, um super guerreiro, aí a mitologia, a história, ela confunde, uns dizem que era Napoleão, outros dizem que era outro personagem e assim por diante, mas a história queime os navios é o seguinte: um determinado conquistador chegou num continente e na hora que ele desembarcou dos navios para ir à guerra, para conquistar aquele continente, ele percebeu que o povo que habitava aquele continente, aquela localização, era muito, 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 muito mais numeroso do que eles. E aí ele falou assim: puxa vida, nós vamos morrer aqui, não vamos conseguir ganhar essa guerra. E aí, então, ele pegou, chamou os seus capitões e ordenou que desembarcassem toda a parafernália e que queimassem os navios. E aí, exército é assim, você vai e obedece, né? Não tem jeito, né? E os caras fizeram e queimaram os navios. E então ele olhou para todos os seus soldados e disse: bom, agora é vencer ou vencer. Não tem como voltar, não dá para entrar no barquinho, no navio e fugir de novo, não dá para entrar na nau e fugir. Então essa expressão acabou ficando famosa, queime os navios. É tipo, cara, não tenha plano B. Eu vi uma entrevista do Arnold Schwarzenegger recentemente e adorei. Ele disse assim: não tenha plano B, porque se você tiver plano B, lá no seu subconsciente você já está construindo uma possibilidade. Se não der certo, você já tem o que fazer. É interessante porque às vezes quando você vai organizar um evento, alguma coisa, você fala: não, e o plano B? E se chover? E se não sei o quê? Claro, não é, mas assim, o não ter plano B é no sentido de, cara, qual é o seu propósito de vida? Não tem que ter um propósito B. Plano B. Se esse meu propósito de vida não der certo, eu vou para cá. Então queime os navios. Essa de ter um plano B é tipo você ter uma segunda noiva, né? Ou você tem uma noiva, se você tiver uma amante é porque você não gosta tanto da primeira, né? A não ser que você viva num país que a poligamia seja normal, né? A pessoa tem 10 mulheres, sim. ou um harém, mas sim, o que você quis dizer, Bruno, concordo plenamente. Eu amo ela, mas se não der certo, eu tenho aqui a minha outra consorte, aqui, meu plano B. Né? Quando eu divorciar da primeira, já tenho a segunda. E não só em tudo, né? Pensa em profissão também. Essa é a minha profissão e eu tenho meu plano B aqui. Puxa, quanto você vai ser o melhor do mundo na sua profissão se você tiver também se não der certo. Não, se não der certo, já não deu certo, né? Tem uma parábola muito legal que conta essa história do plano B, que eu acho ótima, que é a parábola de um sábio. Não tem nada a ver com o livro, vamos dar uma viajada aqui, hein? Um sábio que já tinha evoluído de todas essas coisas mundanas, sabe? Certo, errado, ponto de vista, céu, inferno, ele já tinha evoluído, ele transitava entre os dois mundos. E aí esse sábio, transitando entre os dois mundos, uma hora ele percebeu que entre o céu e o inferno tinha um muro. Só que do lado do céu tinham anjos belíssimos, né? Tinham tudo que você pode imaginar de legal tinha do lado do céu e inclusive muitas propagandas chamando as pessoas para irem para o céu. Muitas propagandas convencendo as pessoas que o céu era melhor e que tudo. E do outro lado do muro, o inferno, não tinha nada, não tinha nenhuma propaganda, não tinha nenhuma placa, não tinha ninguém chamando para vir para o inferno. E aí esse sábio falou: puxa, isso tá errado, isso não tá muito justo não, né? A pessoa morre, é claro que ela vai escolher ir para o céu. E aí ela foi falar, esse sábio foi trocar uma ideia lá com o Sete Pele, com o Mochilinha, com coisa ruim, com o diabo. Chegou lá para falar com o diabo e falou: pô, você não acha que isso está injusto? Porque a pessoa vai chegar aqui e vai ficar na dúvida do que escolher. Como é que você convence as pessoas para virem para o inferno? E aí o diabo respondeu assim: não tem problema nenhum. Todas as pessoas que estiverem em cima do muro não tem problema nenhum. O muro é meu.
que ele quis dizer com isso? Que quando a pessoa está na dúvida, ela já está no inferno astral. Ela já está no inferno, ela está na dúvida, ela está dividida. Ela não sabe se vai para cá ou se vai para lá. Se faz direito, se faz medicina. Se assume o consultório do pai ou se vai tocar saxofone na Noruega. A pessoa está na dúvida, ela está dividida. Então, quem não decide já errou. É isso aí. Pensamento do nosso queridíssimo De Rosinho aí. Bom, vamos seguir. Ele traz aqui um manual já nesse capítulo inicial já, de como você pode criar esse manifesto, né? Primeiro você colocar lá dentro, né, no seu âmago, o que você efetivamente deseja. Se você deseja de verdade aquilo vai estar gravado no seu coração, no seu espírito, que é a palavra que ele utiliza, né? Determine exatamente o que você pretende dar em retribuição àquilo que você quer receber. Por exemplo, você quer ter um rendimento X. E aí, o que você vai fazer para obter esse rendimento? Estabeleça uma data definida de quando você pretende obter essa grana. Crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece. Não fique só no plano. Planilha de Excel aceita qualquer coisa. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter, fixe o limite de tempo para a sua aquisição, estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro. Então, escreva, coloca isso por escrito. E leia a sua declaração em voz alta uma vez por dia. Não, 2 vezes por dia, ele fala, 2 vezes por dia. Se você não fizer isso 2 vezes por dia, não vai dar certo. Não é mandinga, né? Isso é você gravando lá dentro mesmo, no seu coração, aquilo que você pretende realizar. É internalizando, né? Internalizando tudo o que a gente quer e a gente daí volta de novo para a mentalização, né? Quanto mais forte a pessoa treina mentalizar as coisas, mais elas se manifestam na vida. Eu já tive muitos casos também que é algo muito forte, você fica se concentrando muito naquilo, visualiza todos os detalhes, joga para o universo, depois de um tempo acontece e você começa a se lembrar, caraca, eu mentalizei tudo isso e tá dando certo. É muito, muito legal quando isso acontece, que é quase sempre. Bruno, o legal disso, quer dizer, não sei se é legal, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Muitas das coisas ruins que estão na nossa vida, a gente mentalizou sem perceber. Isso é sabe? verdade. A gente mentalizou sem perceber. Então, essa dica que o Vilmar deu aqui está no capítulo Desejo, e o Napoleão Hill coloca um esqueminha. São 6 passos ou 6 maneiras de você transformar seu desejo em ouro. Muito boas dicas, hein? Registre mentalmente, determine exatamente o que você quer, estabeleça uma data, crie um plano, anote tudo e leia em voz alta todos os dias 2 vezes. Eu tenho isso, tá? Eu fiz no bloco de notas do meu celular, tirei uma print da tela e salvei como foto favorita. E eu leio. Agora eu já fiz tanto que eu não preciso mais ler. E uma vez ou outra eu volto para ler e para dar um ajuste. Um ajuste, porque você vai aprimorando, vai melhorando as palavras, você também talvez mude um pouco o valor, muda coisas assim, mas a ideia central segue. Mentalização, Bruno, perfeito, é isso aí mesmo. E aproveitando, já fazendo um jabá da nossa metodologia, né? A gente sempre ensina isso, mentalizar. Aproveitar aí que muita coisa aí de uma forma indireta e até direta nós aplicamos conosco e com os alunos. É isso mesmo. Total. Mas isso é legal, se você for perceber, tudo aquilo que a gente ensina, e praticamente todos os livros que nós lemos aqui, as ideias centrais, elas são pautadas, não que é tudo a mesma coisa, porque eu não acredito nisso. Também não acredito que tudo leva ao mesmo lugar. Mas assim, o nosso podcast ele é focado em evolução, então é claro que nós selecionamos autores, assuntos que tenham essa conexão. O que o Napoleão Hill escreveu lá na década de 30, os mestres ancestrais já ensinavam. Então é interessante perceber que tudo é baseado em autoconhecimento. Quando Napoleão Hill diz assim, você tem que saber o que você quer. Ou quando a pessoa diz assim, você tem que ter teu propósito.
Por que a maior parte das pessoas tem dificuldade com propósito? Porque não tem autoconhecimento. A pessoa não tem nem consciência corporal. Não sabe nem respirar. Respira errado. Se alimenta errado, respira errado. E aí é claro que é difícil pensar em propósito, porque ela não tem autoconhecimento, né? É bem isso. É interessante saber de onde os primeiros magnatas que ele entrevistou, de onde essas pessoas tiraram essas informações. Talvez foi empírico, né? Talvez viesse de família, talvez venha um ensinamento, sei lá, da religião. Tem um capítulo que ele fala da transmutação sexual e como que isso daí pode auxiliar na habilidade em vendas. E, na verdade, não é só vendas, é como você se vende quando você vai buscar um emprego, como você vende o seu serviço, como você vende os seus produtos. E ele cita 5 itens, 5 passos para você ter sucesso com essa energia que é proveniente da transmutação sexual, né? E aí, para quem... Hoje nós só estamos arranhando, sublinhando o título do livro, porque a gente não vai aprofundar. Mas ele fala do aperto de mão, tom de voz, a postura corporal, vibrações do pensamento. Então é importante você, quando você for fazer uma venda, quando você for se relacionar com alguém, já estar pensando positivamente, ter uma vibração em direção àquilo que você quer. E adornos do corpo, ou seja, o terno, o vestido, a roupa que você estiver usando, a Mont Blanc que você estiver segurando, o carro com que você chegou, isso é o último item, como o Barnes, né? O Barnes, ele era um maltrapilho, praticamente, perto de Edison, mas com um olhar, com a determinação, com a obstinação de conseguir o resultado. Sabe que tem uma parte legal que ele coloca assim no livro Napoleão. O Hill traz da seguinte forma. O Hill, né? Que nós somos íntimos, né? Então posso chamar ele de Hill. Nós éramos muito íntimos. Eu ajudei ele a escrever esse livro. Ele coloca algo muito bacana. Que provavelmente quem lê esse livro a primeira vez, ou quem está nos escutando, já pensa em autoajuda. E ele coloca no livro o seguinte também. Que a maior parte das pessoas, quando trava contato com esse tipo de conhecimento ou de informação, tem um certo ceticismo. Porque são ideias novas, uma maneira diferente de pensar em riqueza, em sociedade, pessoas que você se relaciona, mentalização. Então, e ele coloca assim, cara, sendo cético ou não, aplica por um período. Aí você aí faz o teste, né? Você faz a autoavaliação. Tem uma parte muito legal dessa estrutura toda que eu vejo que é a seguinte. Ele coloca várias dicas, várias instruções de como fazer. Ele diz assim, agora é só fazer. Só fazer que vai dar certo. E por que, já que esse livro vendeu tantas cópias, tantos milhões, por que não temos todas as pessoas que leram, por que elas não se tornaram milionárias? Agora é que vem a parte que interessa-nos. Por quê? Porque o ser humano é indisciplinado. Por isso. Vilmar tem que se despedir e hoje a gente combinou de gravar um podcast mais curto. Então, Vilmar, dá o seu tchau para a galera, dá seu último recado e eu vou finalizar aqui a parte e no próximo podcast estaremos unidos de novo, Vilmar. Vai lá. Com certeza. Então, olha, o nome do livro mais atual é Quem Pensa Enriquece, que é uma tradução mais literal do nome em inglês. E a edição que eu tenho, que é uma edição de 1815, de antes de Napoleão Hill nascer, ele fala Pense e Enriqueça. Esse título é uma mensagem mais do que concisa de tudo aquilo que você quiser para atingir o seu resultado. Comece com o seu pensamento, pense positivo, pense no que você quer e esqueça, como o Malachini falou, dos limites e o limite é o céu, não tem limite. Pense o que você quiser. Esqueça os limites e o limite é o céu. Exatamente. Queridos,
Um grande beijo. Valeu, Vilmes. Valeu, Vilmes. Obrigado. Cara, para nós irmos caminhando para o final aqui do nosso podcast, tem uma parte muito legal do livro que eu gosto muito, em especial, que ele fala sobre conhecimento especializado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que você não precisa ter conhecimento especializado, você não precisa saber tudo para o seu negócio, ou para a sua empresa, ou para enriquecer, mas você precisa ter no seu time as pessoas que tenham aquele conhecimento que você precisa. Ele coloca que conhecimento geral é importante, mas que é mais importante o conhecimento especializado nesse caso. Então, se aliar com as pessoas certas. É com essa sacada que eu quero encerrar o podcast de hoje. Você tem que ter na sua equipe, no seu grupo, as pessoas que tenham aquele conhecimento que você não tem, mas que você precisa para alcançar aquele determinado objetivo. Então, vou dar um exemplo aqui meu e do Bruno. Eu tenho o conhecimento e a habilidade para gravar os conteúdos sobre meditação, sobre autoconhecimento. Afinal de contas, eu trabalho com isso há 20 anos já, eu estudo, ensino isso há 20 anos. Mas eu não tenho o conhecimento especializado para editar, melhorar a qualidade de imagem, melhorar a qualidade de som, tornar tudo isso mais legal, mais atrativo, criar uma capa, uma thumb, uma descrição. Não tenho esse conhecimento especializado. O Bruno tem. Então, é uma parceria aqui, ganha-ganha. Você tem a pessoa que sabe o conteúdo e a pessoa que consegue tornar aquele conteúdo, embalar aquele conteúdo e tudo isso. Então, ter uma pessoa, esse conhecimento especializado na sua equipe para o que você precisa. Isso é muito inteligente. É fantástico. Ele conta várias histórias de vários empresários que não sabiam sobre. Por exemplo, ele conta a história do Henry Ford, não sabia sobre motor V8, mas ele montou uma equipe que sabia que ia tornar aquilo possível. Steve Jobs, né? Não está dentro do livro, mas é um exemplo que a gente pode citar aqui. Ele visualizava, mas ele não sabia fazer a maior parte das coisas que seriam necessárias para criar um iPhone, ou um iPod, ou um app, um computador, mas ele tinha no seu time a pessoa que tinha aquele conhecimento. Então, essa parte que é conhecimento especializado é muito legal. Tem uma história no livro aqui que ele está falando do Henry Ford e que você não precisa saber tudo, mas você precisa ter as pessoas que saibam aquilo que você precisa. E aí ele coloca aqui algo muito legal. Durante a Primeira Guerra Mundial, né, ele está contando uma história em que um jornal de Chicago publicou, entre outras afirmações, e chamou Henry Ford de pacifista ignorante. Né? E aí ele conta uma história toda sobre isso, e aí eu sublinhei a parte que eu quero contar para vocês, que é a seguinte: perguntaram a Ford coisas como: quem era Benedict Arnold? E quantos soldados britânicos mandaram à América para sufocar a rebelião de 1776? E aí, em resposta à última pergunta, Ford respondeu: não sei o número exato de soldados enviados pelos britânicos, mas ouvi dizer que foi um número consideravelmente maior do que os que voltaram. E com isso, o que ele estava mostrando ali para as pessoas? Você não precisa ter um conhecimento, você não precisa desses dados, mas você precisa conseguir entender de forma geral as coisas que acontecem ao seu redor e ter as pessoas que saibam aquilo que você precisa. Qualquer pessoa hoje em dia, educada, sabe onde buscar o conhecimento de que precisa e como organizar esse conhecimento em planos de ação bem definidos. Com a ajuda de seu grupo de mastermind. O que ele quis dizer com isso? Que você precisa ter no seu grupo pessoas que agreguem para o seu objetivo em comum e você agregar essas pessoas para o objetivo delas. Isso é um mastermind, você ter uma soma. Senão você fica fazendo sociedade com as pessoas que não vão agregar, e aí é claro que o seu projeto de vida, o seu propósito, o seu plano, o seu sonho, a sua empresa vai dar zebra, não vai dar certo, né? Então acho que isso é muito legal. Ele coloca aqui nesse capítulo dizendo assim, que você pode ter todo o conhecimento de que você precisa.
agregando as pessoas certas. Você não precisa saber tudo. Você precisa ter o conhecimento que você precisa para agregar as pessoas certas. Então, isso é muito legal. Ele cita vários exemplos de várias pessoas que usaram esse conceito de mastermind, que nós chamamos de egrégora, que podemos chamar de equipe, que podemos chamar de grupo, mas o que importa é que no seu grupo as pessoas estejam naquela sintonia. Qual é a sintonia mais importante? Quem está no teu grupo tem que agregar para aquele projeto. Você não pode trazer para o teu grupo alguém que não agrega, que não faz sentido estar ali, né? Tem uma coisa muito legal para a gente encerrar aqui, e aí eu quero jogar a bola para o Bruno, que é o seguinte. Bom, se você pegar hoje em dia, vamos pegar aqui um exemplo bem simples aqui. Se eu pegar o meu computador e deixar do lado do computador mais moderno que existe hoje, e deixar o meu computador o tempo todo do lado do computador mais moderno que existe, o meu computador, ele não vai ficar melhor. Ele vai continuar sendo o mesmo computador. Mas nós, seres humanos, somos diferentes. Se você ficar do lado, conviver com uma pessoa que é melhor que você naquilo que você faz, se você conviver com pessoas que são mais inteligentes que você, mais educadas que você, que se alimentam melhor do que você, conviver com pessoas que são melhores que você ou que sabem aquilo que você não sabe, isso fará com que você melhore e fará com que você evolua. Jogo a bola para o Brunovski aqui, para a gente ir encerrando esse super podcast. Podíamos ficar gravando horas sobre esse livraço. Isso é muito legal mesmo, e é fácil de perceber esse exemplo da egrégora do grupo, né? É só a gente pegar, por exemplo, academia. Isso é muito fácil. Dentro de uma academia, a pessoa se esforça muito mais do que se ela tivesse que fazer um exercício sozinho. Então, quando a gente está em um grupo, seja ele, se você está pagando para isso ou não, mas a força do grupo vai te dar indescritivelmente um gás, uma força muito maior você fazer aquilo. Às vezes até pelo simples fato da vergonha de não fazer, você acaba fazendo também. Então, por exemplo, a academia, né? Quer modificar seu corpo, encontre pessoas que estão fazendo isso e por uma questão de, sei lá, sinapse, osmose, você já começa a se modificar e prestar atenção nos seus hábitos alimentares e de treinos, enfim. Também tem muitos pessoal de ciclismo, né? Sempre se une para estar correndo junto. A gente lá na escola tinha uma prática às quinta-feiras à noite, que começava às 10 e acabava 1h da manhã. E todo mundo tendo que acordar 6, 7 horas no outro dia. E o pessoal ficava das 10 a 1h da manhã. Mas por quê? Porque estava todo mundo lá, todo mundo praticava junto, todo mundo ficava suando, era uma prática super irada, super forte. E depois todo mundo saía ali, comia alguma coisa, conversava, e a escola lotada, tinha umas 20, 25 pessoas das 10 a 1h da manhã, fácil. E ainda sobrava mais uns gatos pingados, mais umas 5 pessoas, que ficavam até umas 3 a 4 horas da manhã. E todo mundo tendo que acordar cedo no outro dia. Mas a força do grupo, né? A força do grupo traz um gás, uma força para você realizar os objetivos que é imensurável, imensurável. A força do grupo, exatamente. Então, conseguimos, novamente, apenas arranhar o verniz desse livro que eu recomendo a leitura. Quem pensa enriquece. Lembre-se, conceitos que o Napoleão Hill nos apresentou com esse livro, que nós estamos trazendo aqui por meio desse podcast. Pensamentos são coisas, ou seja, tudo que você pensar, mentalize com riqueza de detalhes. Você tem que definir muito claramente. Tem os 6 passos que o Vilmar trouxe ali dentro do livro para você traçar aí o caminho, a trilha da riqueza. E tem uma coisa que ele coloca muito legal no livro também, que é o poder da imaginação. Temos que trabalhar a nossa imaginação, porque na mente não há limites. Einstein já dizia que imaginação é mais importante do que conhecimento. Então, nós temos que usar a nossa imaginação, é muito legal. E esse livro, ele vai ser um chacoalhão
independente de qual fase você está da vida, independente de qual o poder econômico que você já possui, para que você também quebre muitos paradigmas sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre evolução. E claro, para você perceber que sim, é importantíssimo você se conhecer melhor. Hoje foi um podcast mais curto, raramente a gente consegue. Fica a dica da leitura. A maior sacada para mim, realmente, do bate-papo de hoje é que um livro sobre sucesso, que teve como principal ponto de partida construir uma metodologia que pudesse ser reaplicada para alcançar o sucesso em qualquer área, mas nesse caso sobre riqueza, sobre finanças, e que tem tudo a ver com meditação, respiração, autoconhecimento, mentalização, reprogramação emocional, que são as coisas que a gente ensina. Para mim, a maior sacada que aconteceu foi mentalize. Mentalize, imagine o que você quer, crie o arquétipo que vai acontecer. Então, independente da técnica que você usa ou não, se você treinar a mentalização, aonde você quer chegar, você vai conseguir, independente de como. E muita obstinação, né? Show de bola. Provavelmente o penúltimo podcast do ano, esse, e o penúltimo podcast também, ou talvez até o último, gravado assim online, próxima temporada, quarta temporada, dando um spoiler. Vamos estar gravando no nosso estúdio. Já estamos organizando a nossa lista de convidados para a quarta temporada, os livros, os temas. E se você quiser participar, se você quiser opinar, nos mande nos comentários, seja pelo YouTube, ou seja pelos outros aplicativos, ou pelo Instagram. Nos mande dicas de livro, temas que você gostaria e como que você pode participar e colaborar desse super projeto da quarta temporada do nosso podcast focado na evolução. Bora nessa, bora lá. Bora! E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se, compartilhe. Pra cima, vamos nessa.